Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi-nos. É com alegria, irmãos e irmãs, que nós nos encontramos no programa Oração Pai das Misericórdias. É com alegria que nós podemos ter essa oportunidade de fazer uma experiência transformadora, libertadora da misericórdia de Deus. Nós também nos reconhecemos pecadores e, portanto, necessitados do perdão de Deus, da misericórdia de Deus. Mas também reconhecemos que, pela graça de Deus, somos chamados a levar essa misericórdia do Senhor a tantos irmãos e irmãs que necessitam. Hoje é dia 7 de setembro de 2021 e no dia 7 de setembro temos uma comemoração civil importante para o nosso Brasil. É o dia da independência da pátria, uma comemoração importante, tendo em vista a história do nosso querido Brasil. Pedimos a Deus, o Pai das Misericórdias, que em nome de Jesus abençoe o nosso país, abençoe o nosso Brasil, sobretudo abençoe os nossos governantes, não é? No âmbito federal, no âmbito estadual e municipal, abençoe os nossos governantes, para que realmente todos nós possamos, de alguma forma, contribuir com o progresso da nossa nação. O progresso econômico, o progresso cultural, mas também o progresso espiritual. O progresso espiritual. Que, de fato, o progresso possa chegar, sobretudo, na vida daqueles que mais necessitam. Que na comemoração da nossa pátria, possamos de um modo especial ter o coração mais solidário com relação aos nossos irmãos e irmãs empobrecidos, aqueles que de alguma forma vivem nas periferias de nossas cidades. Bem, neste dia 7 de setembro, nós vamos meditar o Evangelho que a liturgia da palavra nos oferece para esta terça-feira da 23ª semana do tempo comum. É o Evangelho que está em São Lucas, capítulo 6, do versículo 12 ao versículo 19. Lucas 6, de 12 a 19. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. É impressionante, irmãos e irmãs, contemplar o testemunho de Jesus. Ele é nosso Salvador. Ele é nosso Senhor. E porque nós somos discípulos e discípulas de Jesus, devemos contemplar o testemunho do Senhor para que possamos imitá-lo. Não uma imitação fria, mas uma imitação que é consequência da ação da graça de Deus em nossos corações.
uma imitação que é docilidade do nosso coração, da nossa vontade, em se deixar conduzir pela graça de Deus, para que realmente possamos, no mundo em que vivemos, testemunhar que Jesus é nosso Senhor, que Jesus é nosso Salvador e que só nele nós encontramos a vida, a felicidade, o amor que tanto nós desejamos. Veja, contemplando os gestos de Jesus, de acordo com o Evangelho que há pouco nós lemos, percebemos em primeiro lugar, Jesus é um homem de oração. Jesus, por muitas e muitas vezes, ele se retirava para rezar a sós com Deus. E tendo tempo, Jesus ele chegava a ponto de passar a noite em oração a Deus. E aí eu pergunto a você, meu irmão, eu pergunto a você, minha irmã, como é que vai a sua vida de oração? De fato, você tem procurado rezar a Deus? Você tem buscado Deus na oração? É claro, todos nós temos muitos compromissos no dia a dia, compromissos pessoais, compromissos familiares, trabalhos, estudos e corre-corre. O corre-corre faz parte da nossa jornada. Mas e o lugar da oração? Temos dedicado um tempo no nosso dia a dia para ter esse encontro com nosso Senhor? Muitas pessoas só têm a oportunidade de participar da missa aos domingos. E glória a Deus por isso. Parabéns por isso. Mas, no nosso dia a dia, é preciso também buscar a Deus. Rezar de manhã, ao meio-dia, à tarde, a oração. Bem, a partir dessa oração, conforme o Evangelho de hoje, Jesus escolheu, dentre os seus discípulos, 12, os 12 apóstolos, que depois foram enviados por Jesus para anunciar a boa nova da salvação. Pela graça do batismo, nós também fomos escolhidos e fomos enviados em missão para anunciar a boa nova, para anunciar o Evangelho de Jesus. Se nós de fato formos homens e mulheres de oração, nós também iremos nos comprometer com o anúncio, o testemunho do Evangelho de Jesus na nossa vida. Tendo em vista que hoje nós celebramos no calendário civil, a independência do Brasil, a independência da nossa pátria, no que diz respeito à nossa vida no cotidiano, à nossa vida civil, será que nós estamos também testemunhando o Evangelho? Será que também nós estamos testemunhando a palavra de Deus no ambiente do nosso trabalho, dos nossos estudos, do nosso compromisso social? Bem, depois Jesus passa por diversas cidades, levando a misericórdia de Deus, curando os enfermos, assistindo as pessoas. É o testemunho do Evangelho que nós somos chamados a realizar no nosso dia a dia. É com essas intenções que nós rezamos a oração ao Pai das Misericórdias e pedimos ao Pai das Misericórdias que de um modo todo especial abençoe todo o nosso Brasil. Pai das Misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolhei este povo que vem cheio de fé e esperança ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas. Amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos este filho pródigo que volta para vós. Dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém.